O Ministério do Podcast diverte. Escutar podcast causa dependência. E aí, pessoal, beleza? Começou mais um podcast Ufologia Ideias para você. E hoje, como eu sempre digo, um grande especial. Ele que é jornalista, pesquisador, escritor do Portal Vigília, Jefferson Martim, um verdadeiro poço de conhecimento ufológico do Brasil e mundial. Pessoal, a gente conversou mais de uma hora e é realmente incrível todo o conhecimento que ele tem. Uma aula, verdadeiramente falando. Para quem já é inscrito no Telegram, pode acompanhar essa gravação de uma forma ao vivo, tá legal? E também peço que você me siga nas redes sociais como Instagram e Twitter. Não posso deixar também de avisar que aqui na descrição deste episódio tem um linkzinho do nosso Apoia-se. Ficarei muito grato e muito feliz se você desse uma olhadinha na nossa história e nos nossos objetivos. Sua contribuição é muito importante para o avanço sonoro tecnológico deste podcast. Tá legal, pessoal? Um forte abraço para você. E Jeff, vamos lá, cara. Pois muito bem, essa semana eu tenho o prazer de conversar com o Jeff, ele que é o jornalista e o responsável aí, o escritor do Portal Vigília. Jeff, como é que você tá, cara? Tá tudo bem com você? Oi, Walter, eu estou muito bem, é um prazer enorme estar aqui falando contigo. Você sabe que eu sou ouvinte aí de carteirinha do Ufologia e Ideias, gosto bastante do teu trabalho, acho que você, junto com a galera dos podcasts aí, ali na esteira do Ufologia de Quintal, do Hangar 18, né, outros colegas aí como Relatos Flutuantes e tantos outros, eu vou falhar aqui de não citar, mas formam um Uhum. grupo que acho que faz um trabalho sensacional de divulgação da ufologia. Vocês estão de parabéns, viu, meu irmão? Obrigado, Jeff. É um prazer. Só de saber que você escuta esse podcast aqui já é um prazer imenso, né? E você participando dele, então, eu não tenho nem palavras de como te agradecer, né? Então, Jeff, obrigado A, mesmo pela participação e poder dividir um pouco do seu vasto conhecimento aqui comigo. Muito obrigado a, mesmo, viu? a honra é toda minha, Walter, e assim, eu sou só um aprendiz, a gente tá sempre aprendendo também. Ô, Jeff, que legal. Jeff, eu vou dizer assim, eu vivencio a ufologia, né, desde criança, né, naquelas célebres reportagens que teve a TV aberta, né, nos anos 90, grandes casos que a gente teve nos anos 90, tudo. Mas eu te conheci, acho que a primeira vez que eu te vi, tenho que ser sincero com você. Eu eu não acompanho muito os portais de internet, né, que nem o seu portal Vigília. Uhum. Ultimamente eu ando lendo bastante, mas eu te vi acho que em 2014, né, no congresso do portal Burning em Paranapiacaba. Estou enganado ou era você mesmo? Não, eu mesmo fiz uma palestra lá, a gente tinha sempre uma parceria com o Portal Burn, do Joseph Prado, para quem eu mando um abraço, um grande amigo, antigão da ufologia também. É uma pena ele estar um pouco mais afastado da ufologia, mas tinha um trabalho, ainda continua colaborando, ele continua colaborando ali com o Edson Boaventura, né? Mas é um trabalho Foi. sensacional o que ele vinha fazendo, o que ele sempre fez com a ufologia, mas foi realmente um convite para participar de uma palestra lá em Paranapiacaba. Uhum, Era um evento steampunk, não era uma palestra exclusivamente sobre ufologia. A gente uhum, era assim, nós estávamos convidados lá para falar sobre ufologia num evento sensacional da galera que curte steampunk, aquela coisa do futuro retrô, né? E foi uma participação bem legal. Eu levei uma palestra lá, que é uma palestra que eu já dei em alguns outros lugares, a respeito do ceticismo, do ceticismo
saudável para a ufologia, como usar o ceticismo Isso, foi. como ferramenta de separar aí o joio do trigo, né? Separar aquilo que a gente realmente pode colocar na sacolinha lá de inexplicáveis para algum dia apresentar na frente do juiz e aquilo que não vale a pena levar, que a gente pode descartar. E por que que a gente pode descartar, né? Eu lembro que acho que você mostrou até algumas imagens, né? Foi eh, alguns fakes ufológicos e tudo mais. Foi muito bacana. Então, aí já são 7 anos aí que eu te conheço. Infelizmente, não te conheci pelo Portal Vigília, mas te conheci pelo YouTube, né? Olha só que Olha bacana. só. Mas acabou chegando no Portal Vigília de uma forma ou de outra. A gente, essa, Exatamente. essa é a vantagem da gente existir há tanto tempo. Você vê, o Portal Vigília nasceu em 1996, junto com aquela explosão de casos sensacionais ali na véspera de Varginha. Logo em seguida aconteceu Varginha, teve outros episódios ali sensacionais que a gente acabou surgindo nesse calor dos fatos aí. Eu já acompanhava a ufologia e acabei naquele momento numa parceria com o CEPEX lá de Sumaré, dos irmãos Mondini, eles que me abasteciam de pesquisa de fato, pesquisa de campo, estavam envolvidos com Varginha e tudo mais. A gente fez uma parceria para dar vazão para essas pesquisas, para eles me apontarem os melhores caminhos e tal, porque eu me interessava por ufologia, mas não era um cara que assim, tinha muito relacionamento ainda na ufologia, não conhecia todo mundo, conhecia algumas pessoas, já tinha, pelo relacionamento anterior da ufologia, tinha conhecido o Arismares Baraldi Dias, que era o que foi o autor, um cara sensacional, o autor do Código de Ética do Ufólogo, conhecia um pouco mais profundamente aí o trabalho do Claudeir Corvo, que é um grande ufólogo, acho que para mim é um inspirador do trabalho, né, sério que realizava, já conhecia, né, as revistas, a Bastante UFO, né. vídeo dele ainda no YouTube, muito bacana, né? É uma pena que se perdeu uma parte, ele tinha a TV Infa, que era era uma parte considerável assim, de pesquisas e vídeos muito bacanas, esclarecedores, as pesquisas dele. Eu não sei onde é que foi parar isso, seria bacana tentar em algum momento resgatar, porque é um material fantástico, sensacional. Pô, Jeff, que bacana. E de todos esses anos, Jeff, de escrevendo o Portal Vigília, você tem uma matéria ou algumas matérias assim que você sente assim um calor no peito assim quando você relê? Ah, eu tenho algumas, a gente acaba colecionando as melhores histórias, né? Leva para a vida. Acho que uma história sensacional para mim foi quando eu fui para Guarabira, lá na Paraíba, que Ah, acabou virando aí, né, na mídia a capital dos OVNIs no Brasil. A internet estava começando ainda, estava gatinhando ainda no Brasil, não tinha essa coisa de áudio, podcast, nem pensar, era muito difícil. A gente tinha os portais, tinha o e-mail, então tinha alguma coisa de discussão em canais, discussão por lista de e-mail, e tinha uma lista muito ativa na época que chamava Terráqueos, mas tinha muita gente bacana. E nessa lista nós começamos a receber informações a respeito de coisas estranhas que estavam acontecendo em Guarabira, na Paraíba. para quem não sabe o que é uma lista de e-mail, você comprava um disquete, né? E lá tinha uma cacetada de e-mails, né? E você Né, copiava e colava era, no enviar lá, né? É, E o ia ter, para um monte de a gente. Terráqueos já era, a lista Terráqueos já era um pouco mais moderna, não era exatamente. Eu Né? já participei de listas assim também, ainda do tempo É. da BBS, mas a Terráqueos já tinha um esquema do Yahoo por trás, eu não lembro exatamente como é que ela funcionava, Ah, mas sim. tinha um esquema meio automatizado e você se inscrevia e tal, e ela passava a distribuir para todo mundo. E tinha muita gente. Foi a primeira, acho que a primeira lista de ufologia do Brasil por e-mail. Oh, que legal. Tudo transitava por e-mail. Mas e E aí, Guarabira, como é que era, ô Jeff? Guarabira, então a gente recebeu um dos participantes da lista, começou a mandar informações assim, ele parecia desesperado. Está acontecendo todo dia aqui em Guarabira, a gente vê OVNI passando no meio da cidade. Tá? Guarabira era uma cidade a 100 quilômetros de João Pessoa, na Paraíba, para o interior da Paraíba.
ficava numa área de exclusão aérea, então não tinha tráfego de aviões, assim, não era muito comum, né? A gente acaba sabendo que tinha, sim, porque tem os aviõezinhos pequenos que desgarram, né? Às vezes avião do tráfico e tal, que acaba passando, né, na área de exclusão, mas assim, era muito raro ter avião, só havia, né, o movimento do aeroporto de João Pessoa, que estava longe, a 100 quilômetros de lá. Mas a turma começou a ver um monte de coisa no céu lá, e coisas incríveis. Eu lembro até hoje da história, uma história que foi muito famosa, lá de um objeto em forma de cruz, que era gigante, Uhum. eles falam que tinha 50 metros, passando em cima da cidade, iluminando tudo. Caramba. Então, então começou a chegar a notícia de lá, acho que, eu só me lembro bem do nome, rapaz, é um nome diferente, era Oriel, era um funcionário da universidade, lá da Paraíba, de uma universidade, que usava o e-mail lá, inclusive, porque não era muito comum, assim, não era muito fácil na época ainda, Era a muito caro, utilização. né? Conexão, tudo era mais difícil. Aqui nos grandes centros era muito mais fácil, a gente tinha lá, né, era por modem de escada e tudo mais, não era agora que nem agora é fibra ótica ou de conexão banda larga, não existia, né? Então era um pouco mais difícil, mas a gente começou a receber muita informação de lá. E aconteceu de numa reunião que eu participei do CEPEX, eu conheci um cara que depois virou um grande amigo até hoje, que foi o Pablo Villarrubia Mauso, né, um escritor, um jornalista também, escritor brasileiro e espanhol, dupla nacionalidade, que passava Sim. 6 meses aqui, 6 meses viajando o mundo atrás de casos insólitos. E ele era amigo dos irmãos Mondini, passou por lá e eu fiz uma entrevista com ele lá na casa de um dos irmãos Mondini, onde aconteciam as reuniões, e fiquei sabendo um pouco mais de Guarabira, porque ele passou por lá e falou: ó, o negócio lá tá pegando fogo mesmo e tal, é sério e tudo mais. Eu passei por lá, colhi alguns depoimentos, mas os meninos lá não quiseram me dar, eles têm vídeos, não quiseram me dar vídeos de lá, eu não consegui e tal. E aí eu Olha falei só. com eu tinha acabado de conhecer o Pablo Villarrubia, eu falei, cara, mas você pensa em voltar para lá? Aí ele falou, eu Ah, penso, eu vou voltar sim, semana que vem, depois eu sair daqui de São Paulo, vou para lá. Eu falei, posso ir junto? Né? Vamos lá junto. Eu queria conhecer, quero fazer uma matéria sobre isso. Né? O Portal Vigília olha está que começando legal. agora, o Portal Vigília está começando agora e tal, e eu quero escrever sobre Guarabira. Ele falou, não, vamos, bora lá, né? E foi assim que eu fui para Guarabira. Nesse meio tempo a gente falou algumas vezes, mas estava tudo certo, tudo combinado, eu achando que estava tudo ok. Cheguei em Guarabira, eu soube que o Pablo não ia mais para lá. Aí eu lá ligando para ele, Pablo, mas procura um orelhão e tal, porque não era assim, tem celular, não era fácil, né? Era Então, legal. né, era diferente. Então, eu consegui ligar pro Pablo. Pablo, e aí, você vai vir para cá? Puxa, Jeff, aconteceu um negócio aqui, não vou conseguir. Você tá aí, meu irmão? Não, tudo bem, eu vou fazer a matéria aqui e tudo mais. E aí lá eu acabei conhecendo um grupo de São Paulo mesmo, que estava indo. Era um grupo de uma afinidade um pouco mais, vamos dizer assim, mística. Não era exatamente mística, mas era uma turma ligada ao grupo Rama, grupo Amar. Você já ouviu falar desses caras? Era um, era Hum, um, era um movimento que não tô começou. lembrado. Ele começou no Peru com Xisto Pazuellos, Ah, que dizia ter a capacidade de prever ou antecipar ou se comunicar com seres que não eram desse planeta e antecipar a aparição de OVNIs. E ele no Brasil, o irmão dele no Brasil, Carlos Pazuellos, aham, montou um similar que era o Grupo Amar, que fazia esse tipo de trabalho. Também tinha muitos seguidores, né? Eu não vou sei. dizer nem que sim, nem que não, porque não é a minha praia, essa coisa mais de contato, de contatismo e tudo mais. Mas esse grupo que eu conheci lá eram pessoas muito bacanas, eram de São Paulo, e eles estavam lá numa missão própria do grupo de fazer uma espécie de contraponto científico às experiências que eles tinham no grupo e experiências com fenômeno que podiam acontecer espontaneamente em outros locais. Então, se mobilizaram, foram para lá e eu conheci esse pessoal lá, muito bacana. Acabaram virando companheiros de vigília, a gente fez vigília e tudo mais pesquisa de campo no interior, para cidades menores e tudo mais, acabamos criando um vínculo bacana lá de pesquisa. E essa viagem para mim foi sensacional, porque foi assim um Aí batismo chegou aí grande lá, de aí foram todo mundo para Guarabira. todo mundo para Guarabira. Eles já estavam lá quando eu cheguei, tinha Aham, acabado de chegar também.
Eu fiquei 4 dias em Guarabira, consegui convencer, aí conversei com muita gente na cidade, nas cidades do entorno, vizinhas ali, tem uma região mais afastada, difícil, porque já é quase, não chega a ser a Caatinga, ainda, mas é o Cerrado ali, mais seco, são cidades mais pobres, e com histórias interessantíssimas de objetos à luz do dia, à noite, de Olha todo só. tipo. E tinha um grupo da cidade de Guarabira, um grupo de pesquisa que se formou em função até dessas aparições, era o EPUG, Grupo de Pesquisas Ufológicas de Guarabira, que vinha se organizando e vinha. Pouco tempo eles tinham ficado famosos, até porque uma semana antes de eu chegar lá, tinha saído, eles tinham virado notícia no jornal Estadão, né, que deu uma página, para a Ah, capital dos OVNIs é Guarabira. olha E só. isso incendiou lá o assunto. Mas eles vinham gravando, tinha um cinegrafista no grupo que gravava imagens dos objetos e tal, e tinha uma coletânea de horas e horas e horas de gravação e não tinha compartilhado com ninguém. E eu Ah, consegui, ganhei a confiança deles, mostrei qual era o trabalho, que eu vim escrevendo para o portal, que ia escrever sobre aquilo e tal, e consegui trazer de lá uma cópia com uma coletânea de imagens, algumas bem interessantes, trouxe, levei para o Claudio Tovo avaliar, levei para outros colegas de ufologia para ver, e infelizmente hoje eu já nem tenho mais essa fita, porque numa das entrevistas que eu dei, acho que na TV, acho que na TV Record, não me lembro se foi na Record ou na Rede entregou. TV, eu entreguei para eles apresentarem na hora e tal, saí de lá, esqueci, que eu tentei rever e voltei lá para pegar, sumiu, ficaram com a minha fita. Então, mas Ei, essa essa viagem para mim foi muito marcante, porque foi um batismo assim de pesquisa de campo mais extensa, de me deslocar tanto tempo, uma distância tão grande e tudo mais. Então poxa, que essa foi legal, realmente Jeff. marcante. E foi uma Que matéria, bacana. eu escrevi uma série de matérias sobre Guarabira, algumas ainda Aham, daqui, falando do episódio, comentando, e depois realmente essa matéria principal, maior, que foi contando essa experiência de ter ido a Guarabira. Então, e ela desdobrou em outras matérias depois, eu fiz matéria com esse pessoal do Grupo Amar, o que eles eram, o chefe do Grupo Amar na época, o Carlos Pazuello, para entender o que eles pensavam, entender outros nichos, outros ramos da ufologia. Então, acho que para mim foi um momento marcante. Mas foi uma delas, né? Eu que tenho legal. outras que Para me. quem está no canal do Telegram, eu vou colocar os links para o pessoal entrar, acessar, ver a matéria. Deve ter foto na matéria também, né, Jeff? Muito bacana, Ah, cara. sim, sim. Todos esses textos, eles estão lá desde o início do portal, mesmo que eu tenha mudado de lá para cá, a gente tenha mudado até as tecnologias, né? Pra você ter uma ideia, antes o portal Vigília chamava Revista Vigília, né? Que a ideia era ser uma revista eletrônica. A internet, ela não era, os portais de internet não eram dinâmicos como são hoje, que você coloca matérias instantaneamente, era muito mais difícil, eu tinha que fazer na unha, HTML, uma coisa maluca. Então mudava uma página, tinha que mudar todas. Então ela tinha uma característica de revista. Cada uma vez por mês Hum. eu fechava uma nova edição e soltava aquelas matérias novas, continuava as antigas lá, mas elas mudavam a cara toda da home e tal. Então, durante um tempo funcionou assim. E de lá para cá mudou tudo, a tecnologia mudou completamente e tal, mas eu consegui ao longo dos anos aí reciclando esses textos e readaptando eles, trazendo para as novas tecnologias. Tanto todos os textos que uma vez foram publicados lá em 1996 continuam até hoje no Portal Vigília. Ah, que legal, Jeff. Muito bacana mesmo. E você teve lá em Varginha, também pesquisou o caso. Você teve por lá? Eu não estive em Varginha, eu pesquisei Varginha Ah, à distância, a partir de entrevistas, aham. eu não conseguia, não cheguei aí a Varginha. Mas eu participei, acompanhei um pouco da fase Campinas, Unicamp, aqui através do CEPEX, Ah, né? sim. Acompanhava as pesquisas do Aham. CEPEX. Né? Os irmãos Mondini, né? Exatamente, os irmãos É porque Mondini. você falou dos irmãos Mondini, e eu já liguei, né? O pessoal que tava pesquisando lá. Eles ficaram responsáveis pela fase Campinas aqui, e assim, Uhum. participei, assim, eu costumo brincar, Walter, eu brinco com, já falei isso para os meninos do Ufologia de Ô, Jeff, Quintal. eu só vou te pedir um favorzinho, que o seu É, microfone está fazendo um pouquinho de barulho.
Deve ter Só- batido aqui na. Melhorou? Nossa, tá ótimo agora. Vamos lá. Eu brinco com os meninos, brinquei com os meninos da ufologia de quintal, que eles falam que são os trapalhões da ufologia, e eu sou meio Forrest Gump da ufologia. Eu tava lá por acaso, eu tava num monte de momentos da ufologia, né? Então, Varginha mesmo foi uma coisa que eu participei meio como ouvinte ali, como repórter mesmo, porque eu estava acompanhando o dia a dia dos irmãos Mondini, aquela história toda de eles serem visitados. Eu é, é, acabei é, sabendo e conhecendo e conversando com eles no momento ali na história, de ir à Unicamp, tentar investigar a Unicamp, né, de participar das reuniões de planejamento ali e ter acesso às informações, porque além de ter acesso ali às informações do CPEX, nesse momento eu já estava criando meus laços também para fora ali do CPEX. Então, eu já conversava diretamente com o Pacatini, entrevistei ele algumas vezes, já tinha entrevistado o Birajara, o Claudio Corvo falava com regularidade com ele, com outros pesquisadores que estavam participando lá mais ativamente da pesquisa de Varginha, né? Tanto que teve algumas. Varginha mesmo, eu dei um furo na época, ninguém tinha falado com ele, mas o médico Ah, que fez a cirurgia do Marco Lixerese, que morreu, sim, cuja morte é associada, né, a um eventual contato com alguma coisa que não tenha sido desse mundo. E os pesquisadores, mesmo Pacatini, falavam, não, ninguém vai encontrar, não encontra mais esse médico, ele saiu daqui e tal. E não era verdade. Depois de dois, três telefonemas, eu estava falando com o médico, ele estava numa viagem entre o Rio e São Paulo, no carro, no celular, porque ele tinha celular já, e me parou o carro para falar comigo e dar uma entrevista a respeito do que tinha, das impressões dele a respeito do Marco Elixerese, que para ele não, foi uma fatalidade. O rapaz se contaminou com alguma bactéria do hospital, que apesar de todos os cuidados, ele não tinha o que fazer. Então, essa era a hipótese dele, né? Falei com o advogado, com o delegado do caso, lá em Varginha, que também tratava o caso como um problema mais de ordem médica do que efetivamente algo insólito. Mas, enfim, são histórias que eu tive que relatar, que eu relatei, né, a respeito para fazer matérias a respeito desse caso. Então, eu tive. Essa história do Marco Elixerez é uma coisa que ainda muita gente não conhece. Todo mundo fala, o rapaz que pegou a criatura morreu, contaminado, tudo. Você pode dar um resumão assim do que aconteceu, Então, Jeff? ele estava no dia da captura das supostas criaturas, da suposta captura das criaturas. Uhum. Era um dia que estava chovendo muito e ele foi chamado, ele foi acompanhando um outro colega, né. Ele era P2, era do Serviço Secreto do Exército. Ele foi chamado para acompanhar supostamente uma dessas capturas. E a história que passam adiante é que ele teria tido Uhum. contato, né, com uma dessas criaturas, e isso teria de alguma forma contaminado ele e dado uma doença que ele acabou falecendo depois por septicemia, né, por Isso, infecção generalizada. Mas assim, essa história ela foi sendo ampliada, ela foi sendo aumentada ao longo do tempo, viu, Walter? exatamente, exatamente. Porque os pesquisadores originais falavam, e, aliás, o Birajara sempre falou isso com muita propriedade. A única coisa que a morte do Marco Lixerese fez foi revelar que ele tinha de fato sido chamado sigilosamente para supostamente participar da captura de uma das criaturas. Em nenhum momento os pesquisadores originais eles associam a morte dele a um contato efetivo com a criatura. E essa história de que ele manipulou sem luva e que depois ficou doente, foi uma história apensada, né? Foi Uhum. anexada à história original depois. Uhum. O que acontece é que ele teria participado, e aí um depoimento da irmã dele, de que uma reportagem na TV estava falando, todo mundo falando, isso é bobagem e tal, e ele teria falado para a irmã, olha, não é bem assim não, não é, essa história aí, deixa quieto, não fique falando essa história. Então, isso revelou que ele tinha participado, tinha tido participação. Agora, a doença em si, então tem uma série de mitos a respeito da doença, né? Que ele Isso, até tinha do próprio é, velório, né?
Não, que tinha. Pois é, alguns que a própria irmã dele já desmentiu, que eles puderam fazer velório, não teve. Houve uma demora na entrega do laudo. A polícia lá estava Uhum. tratando como erro médico, porque assim havia. Eu até na época entrevistei um infectologista. Havia divergências da classe médica se deveria, por exemplo, fazer uma tricostomia, que era uma coisa de a limpeza dos pelos da, 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 da extração que ele fez de um abscesso na axila, que já é um lugar propício para dar infecção. E ele fez uma extração de um abscessozinho ali, de uma espécie de um furúnculo que, que ele tinha na axila, sem fazer a retirada de pelos e tal. Então, isso gerou discussão da classe médica. Foi justamente nesse ponto que começou essa infecção generalizada dele, depois de extrair esse abscesso que ele tinha na axila, você entendeu? Ah, E os médicos, então não os foi médicos um arranhado da criatura. Não, ele tinha um furúnculo na axila lá, e assim, Uhum. a axila não é um lugar dado a arranhões fáceis assim, né, de alcançar. Agora, a história que ficou para frente é que ele levou um arranhado da criatura e isso infeccionou. Não, ele fez uma cirurgia de extração desse furúnculo, uma microcirurgia no hospital lá e fez uma extração desse furúnculo. E a partir daí isso se complicou, ele começou a ter febre e tal, mas inchou, ficou. Este problema que aumentou de fato. Então, mas a morte dele acabou fazendo a família reclamar, falar e perguntar do laudo, e isso acabou levantando toda a história dele para a ufologia, né, naquele dia, que era uma chuva, tu não lembrava, ele saiu, parece que era um Sim, sim. Fusca, inclusive, né, saiu, foi chamado, a irmã falou dessa história de ele mencionar a matéria de TV, onde a turma estava tirando sarro e falava, não, esse negócio é sério, então isso era o que tinha de fato, e até hoje, né, o Birajara fala a respeito disso, né, nesse ponto só, não vai além disso. Depois as outras especulações, elas vieram depois. E essa história de, Uhum. por exemplo, começaram também porque falavam que eu não vou conseguir localizar o médico. Não, eu falei com o médico que fez a extração do abscesso, falei com ele, ele topava falar, falei com o delegado lá que estava tratando como um erro médico. Até uma matéria que a gente fez na época menciona isso. Falei com outros infectologistas que falavam que, olha, essa coisa de não ter feito a limpeza, né, pode ter sido um problema e tal. Então pode não ser bem um fato ufológico, mas um fato para a polícia apurar, né? É uma Então, grande coincidência, né, Jeff? mas de fato trouxe a história dele à tona, né? Mas Poxa, Varginha que teve, bacana. teve muitas coisas, né? Eu lembro, por exemplo, teve um episódio que marcou essa coisa da teoria do objeto caído e tal, que teve um cara na estrada, um tal de Carlos, que teria visto isso, Uhum. teria dado informações a respeito disso e tal. E assim, o Claudir falava na época que ele dava no máximo 60% de credibilidade para o que o Carlos falava. Ou seja, havia uma, uma Meio a uma meio, margem né? de dúvida muito grande, né? Mas essas histórias acabaram sendo incorporadas ao folhetim. E eu não estou desfazendo de Varginha, tá, Walter? Eu Uhum. sou um crédulo de Varginha, de que algo realmente aconteceu ali. Mas assim, não na Era isso que eu ia intensidade te em que. perguntar. Não, eu sou um crédulo de Varginha. Uhum. Apesar dos dados apontarem para diferentes direções, na minha opinião, mas eu acho que tem muitas pequenas histórias, pequenas evidências apontando que algo muito grande, apesar das pequenas evidências, aconteceu ali. Então tem muita gente envolvida numa operação gigante, o que, aliás, eu trouxe à tona agora recentemente uma testemunha nova que foi impedida de entrar numa rua com um fuzil na cara, porque o exército estava fazendo uma busca e apreensão numa mata, lá, uma operação de busca dentro da mata. Testemunha nova, que estava acompanhada de outras pessoas, que inclusive desconstrói a tese oficial do Exército de que era o Mudinho que estava lá no Jardim Andere, porque esta pessoa, no mesmo horário em que as meninas teriam visto a criatura no Jardim Andere, viu o Uhum. Mudinho em outro lugar e falou isso. Isso, Tinha como traçar esse horário por conta de algo, né, do futebol que ele fazia com os amigos sempre, que isso. era uma hora marcada. Então, assim, com muita clareza a gente desconstrói ali essa história do Mudinho.
só para deixar claro, o IPM que foi feito foi colocado como se as meninas tivessem visto um sujeito lá da cidade conhecido como Mudinho, Camudinho, mas né? mas este mesmo rapaz, ele na hora em que as meninas viram a criatura lá naquele terreno baldio, ele estava em um outro local distante jogando futebol, né? Ele não jogando, mas ele estava na porta do estádio, da quadra onde os meninos jogavam lá. Ele ficava lá agachadinho pedindo cigarro, né? E É, nesse né? dia ele estava lá, inclusive. Olha Então, só. mas assim, essa é uma das bizarrices que virou tese oficial, né? Já teve o casal de anões, né? Já teve. Então, assim, é, tudo isso soma-se num caldo que assim não dá para fechar a questão. Alguma outra coisa pode ter acontecido, pode não ser extraterrestre, mas alguma outra coisa aconteceu lá esquisita que precisou de uma operação abafa gigantesca aí para manter tudo sob sigilo, né? Olha, posso Agora, falar, tá falando aqui uma grande loucura, né? Mas o ano de 96 foi o ano da ovelha Dolly, começou os clones, né? Por que que a gente não pode colocar a criatura de Varginha como um clone aí mal sucedido de algum animal também, né? eu realmente não sei. Aí você me pega, porque eu realmente não sei em que caixinha colocar a Varginha. Se põe da criptozoologia, né, das experiências Uhum. genéticas, da ufologia. Alguma coisa esquisita aconteceu lá. Houve uma tentativa de uma operação abafa, que aliás foi muito bem sucedida, inclusive. Não tem como se Sim, negar isso, porque agora, talvez um dia saibamos, né, Walter? A gente né? luta para chegar em algum momento, né, nos fatos desses episódios. O que me remete, inclusive, a outra matéria que, assim, foi uma satisfação muito grande, com a matéria com a qual eu ganhei um prêmio na época, dado pelo grupo, né, como é que era o nome deles? Grupo Ufológico não era o Grupo Ufológico Guarujá, do GEUBS, da Baixada Hum, Santista, que era o prêmio Sindacta. Eu fiz uma matéria, na época, o governo brasileiro, ele negava veementemente tratar com o tema OVNIs, né? Essa coisa da gente saber, não, ter acesso ao Arquivo Nacional, de saber que o Condabra lida com os OVNIs e tal, é uma coisa recente, porque num primeiro momento a FAB admitiu lá, por exemplo, maio de 86, né, chegou a falar abertamente sobre o assunto, depois se fechou e negava para as matérias, para os jornalistas e para os ufólogos, negava conhecer qualquer, né, iniciativa relacionada ao fenômeno OVNI. Mas a gente suspeitava, sempre suspeitou que o assunto vinha sendo tratado no âmbito do CONDABRA, o Comando, né, de Defesa Aeroespacial Brasileiro. E eu fiz uma matéria que ganhou o prêmio Sindacta, né, que é como era chamado na época, justamente explicitando como é que era esse modus operandi da Força Aérea Brasileira, né, das Forças Armadas em geral, é, que existia aí um pedido de relatório dos pilotos que avistavam, que eles eram catalogados, eram chamados de tráfego hotel, um é, levantamento regular, né, desse tal de tráfego hotel, que podia ser, às vezes, aviões do tráfico de drogas, mas havia também outros tipos de tráfego hotel. E a gente fez essa matéria saiu publicada na revista UFO, e eu ganhei um prêmio por conta dela, por demonstrar como era isso, a partir de transcrições. Eu recebi uma transcrição de uma testemunha anônima de um documento que estava guardado, de uma transcrição de um piloto de um avião conversando com a torre de controle a respeito de uma coisa que ele estava vendo, e que ele foi orientado, inclusive, a fazer uma curva e ir atrás desse objeto. Ele captava no radar dele, no radar, né, da torre de controle. E era um mito, porque assim, toda é. vez a Força Aérea dizia que esses objetos não eram radarizados, né? Não existia detecção radar, ou quando existia, podia ter sido um problema do radar. E neste caso, ele estava sendo visto em mais de um sistema de radar, o que desconstruía essa tese, né? Então, Olha só, foi então era um objeto físico, né?
Que é algo também que, assim, eu brinco muito com isso. Eu vejo alguns céticos falando a respeito da noite de maio de 86, né, a noite oficial dos Uhum. OVNIs, que é um caso Sim, fantástico no Brasil, incrível, e, incrível. e, e, e é uma pena que, assim, que os céticos, que os cientistas, a gente vê, às vezes, especialistas em aviação, não vou mencionar nomes, mas especialistas em aviação lá do É, YouTube, é, se, se, é se triste. fiam se fiam em justificativas, que você, sabe, fica triste porque você sabe que não tem todos os dados. Porque a própria. E tem uma matéria no portal Vigília a respeito disso, a respeito de maio de 86. Tem um documento da Embaixada Norte-Americana, que a própria Embaixada Norte-Americana rastreou esse episódio, onde eles já tinham a informação de que 3 sistemas de radar diferentes captaram os mesmos 21 objetos, além de ter contato, né, visual dos pilotos ao mesmo tempo. Então, assim, coisas que inviabilizam qualquer teoria de erro de radar, de fenômeno meteorológico diferente, né? Não tem Não tem como como. todos os radares dar erro, né? Você pode até ter uma tecnologia, poderia eventualmente, o que seria bem incomum, mas vamos dizer que tem lá uma tecnologia absolutamente sigilosa de alguma nação e estava testando no Brasil, você sabe? Mas não, para mim, eu até brinco, para mim essas opiniões agora, elas lembram muito na época, o que já deixava a gente indignado, opiniões, por exemplo, como a de um astrônomo famoso, hoje já falecido, Ronaldo Rogério de Freitas Mourão, que dizia que os pilotos tinham rastreado Vênus, sabe? É muito simplório, é insultar a inteligência, né, da, Exatamente. da gente. Então, nesse aspecto, a gente fica bastante triste, fica bastante decepcionado, mas a gente sabe que em algum momento eles vão ter que rever essa informação, e talvez esteja bem próximo, né, Walter? É no mínimo você tirar um sarro de quem está escutando, né? Falar que um piloto de caça está seguindo Vênus, né? Ó, eu vou te falar. Quando eu estava no colegial, eu prestei concurso para escola de cadetes da FAB. Infelizmente eu não passei e de qualquer maneira eu não ia passar porque eu usava óculos na época. Também piloto da FAB não tem que ter a visão plena. Aham. E o cara tem que ter conhecimentos assim, português, matemática, ciências, e depois ele vai passar anos estudando até você ter o, o know-how para você conseguir pilotar um avião daquele, que custa milhões de reais, né? Aí falar que o Sim. cara está seguindo Vênus, ó, aí Mas não é é nem uma assim, brincadeira. que a gente não deposite todas as nossas fichas na experiência do piloto, porque eventualmente Uhum, errar é humano, ele pode ter. uhum, Agora, não dá para você considerar um erro, né, de um observador experiente, porque é um observador experiente, embora tem estudos dizendo que às vezes eles se confundem, ok, tudo bem, mas esse erro vem junto com 2, 3 sistemas de radar detectando a mesma coisa. Esquece, não dá, não é isso. É outra coisa, né? Vamos, exatamente, vamos partir. Você não quer fechar com a hipótese, né, da visitação alienígena? Tudo bem, mas não insulta a nossa inteligência, né, Walter? exatamente, exatamente. Jeff, ó, vou falar uma coisa para você, cara. Você é querido por uns, odiado por outros, porque você às vezes pega algum vídeo e fala, não, não é bem isso daqui e tal, isso aqui é paraquedista, isso daqui é um show aéreo, isso aqui. Mas Você poderia dar umas dicas pra gente? Me pegou um vídeo aqui. Eu não tenho certeza se isso é real, se não é real. Que dica que você daria, assim, a primeiro momento, para no, a gente no- ter uma base a da primeira, realidade daquele vídeo? A primeira coisa, eu tenho algumas matérias mais do que essa coisa de desmistificar vídeos e algumas imagens frágeis, tem algumas matérias que acabaram me causando um pouco mais de dor de cabeça na ufologia, quando a gente desmistificou, por exemplo, para mim,
Essa foi uma emblemática, o caso Trindade, né, na Ilha de Trindade. Não Uhum, que não tenha uhum. havido lá uma aparição, até os registros diários dos diários de bordo do navio Almirante Barahona mostram que houve, sim, isso não se discute. Mas as fotos, né, do Almiro Barahona, perdão, falei o navio Almiro Barahona, não, Almiro Barahona é o fotógrafo, né? O Almirante Saldanha Uhum. era o navio. Mas Navio. as fotos do Almiro Barahona, que era o fotógrafo, elas foram, para mim, sem sombra de dúvida, uma montagem, né? Embora sejam famosas e tal, e aí tem aquela coisa de, teve atestado da Marinha e tal. Cara, não é nada oficial, aquelas coisas de pegaram o fulano de tal, era amigo do amigo, e aí fez lá um bem bolado, e os laboratórios sérios, que nem o GSW, que investigaram na época, apontaram problemas com as fotos, então não dá para fechar Sim. a questão assim, não. Mas uma dica importante, eu sempre lembro isso, às vezes nos grupos lá que eu participo, que você está junto também, às vezes no Ufologia de Quintal, tem outro grupo UFO e tal, alguns grupos no Telegram. É, é sempre importante saber qual é a história que vem com a imagem, né? E uma Uhum. coisa que eu insisto muito, muito com cada imagem que chega para a gente analisar, para a gente dar uma opinião, qual é o começo e o fim dela, porque no começo e no fim, aquela imagem que seja o corte, que vem só o corte interessante, da hora interessante, ela é por si só já suspeita, porque alguém teve o trabalho de tirar o início que podia denunciar uma subida de alguma coisa, um drone e tal, e tirar o final que também geralmente denuncia, você entendeu? Então, essa coisa de qual é a história por trás da foto, por trás do vídeo, ela é muito importante. Então, eu nunca analiso, eu nunca vejo uma foto sozinha, sem esse contexto. Ainda mais uma Pegar foto o que não vídeo tem. completo, entender por que que o cara estava filmando aquilo e apareceu o objeto Ex- na imagem, né? Exatamente. Qual era a intenção? Por que que aquela foto, aquela imagem foi feita? O que que ele estava tentando registrar? Se ele já tinha visto antes, né? Então, sempre ver. Esse é um primeiro caso. Agora, é muito difícil isso hoje em dia, para quem não tem uma visão treinada para isso, ou a experiência de passar por algumas experiências de quebrar a cara, como eu já passei, né, de puxa, eu acho que isso é e não é e tal, porque está muito fácil hoje o acesso à tecnologia de manipulação de imagem, né? E você tem bons exemplos, aí tem um caso famoso, que volta e meia ele reaparece. Aliás, dois casos, um do Brasil, que é um caso que Ah, foi associado a um OVNI de Agudos. Eles falam que é o OVNI de Agudos, que é um rapaz na estrada, ele para o carro, dá uma frenada brusca e tem uma luzinha ali, né, aparecendo entre as nuvens, aparece uma coisa, um sei. braço de um UFO, e ele fala um monte de palavrão e tudo mais. Então aí só você analisando quadro a quadro de fato dessas imagens para sacar que tem problemas ali, teve montagem, tem um momento em que desaparece e reaparece, né, num frame que fica faltando. Então, só análise quadro a quadro. Teve um outro caso que a gente nunca saberia, né? Tem um detalhe, aliás, eu uso ele na minha palestra sobre ceticismo, que ficou conhecido como os OVNIs do Haiti, né? São naves fantásticas, parece filme de ficção e tal. E foi uma Ah, sei montagem qual é. de um artista francês de efeitos gráficos. A gente só suspeitou que era algo assim por conta das árvores, que são todas iguais. As folhagens, embora tenha tamanhos diferentes, se você ver, O são pessoal fica tão vidrado, né, em olhar mas o objeto que não olha em isso, torno do objeto. exatamente. Aí você vê, são grupos, são quatro coqueiros ou palmeiras em lugares diferentes. Todas elas têm a mesma posição da folhagem, embora as folhagens tenham tamanhos diferentes. Então, na época que saiu, ó, é falso. E logo em seguida, de fato, isso aí foi menos divulgado. Tem o vídeo que o rapaz, o autor fez um outro vídeo de duas senhorinhas num bistrô na França, controlando um drone sensacional ali, todo tecnológico, pequenininho, com o mesmo formato dos OVNIs, mas mesmo esse drone, ele era falso, ele era uma montagem, né, em 3D. Mas ele estava no meio do café lá e esse cara soltou.
Então, assim, é só um olhar mais treinado, às vezes, é capaz de detectar alguns problemas das imagens. E às vezes nem isso, viu, Walter, porque às vezes não é É. montagem. Nós tivemos um exemplo recente e a turma ficou braba quando a gente divulgou e tal, porque eu acabei tendo acesso também. Você veja, foi a história do UFO do Datena, não é? Que gerou uma polêmica incrível. Mas o que que gerou a Foi. polêmica? Logo que saiu o UFO do Datena, Vamos o que falar que do Datena, vamos falar do Datena. Então, o Ô, Di- Datena gerou uma polêmica porque logo que ele apareceu, e eu falei isso, esse UFO vai dar o que falar, lá nos Vai. primeiros papos, porque era muito difícil de concluir qualquer coisa. E havia um detalhe, e aí, assim, logo em seguida, né, as pesquisas, eu vou colocar entre aspas, que começaram a surgir, elas Eu mesmo denunciavam fiquei isso. lá no grupo do Ufologia de Quintal com você até de madrugada, não sei se você lembra disso. A Eu gente conversando, encontrei discutindo. conversando sobre esse daí. Eu falei, olha aqui, ó, aqui está o Museu do Ipiranga, aqui está acho que era o Banespão lá. Falei, ah, aqui tal, é Zona Sul, tá a Zona É, Sul e pá. Lembra Pois disso? é, lembro. E na época eu falei para vocês, eu usei essa mesma expressão com outros colegas. Eu fiz uma entrevista com o pessoal do Drone Pod lá, que fez um especial sobre esse caso também, um especial que inclusive tendia a admitir que era de fato um OVNI. Então falou, olha, acho que vocês estão equivocados, mas ok. Porque é o seguinte, isso eu já aprendi lá atrás com o Claudio Corvo, sabe? De lá que veio essa informação, embora eu goste do assunto e tudo mais, eu tenho alguma experiência com matemática, mas eu sou jornalista, então é outra área. Só que o Claudio Corvo falava, para você ter uma localização, e é fato, né? Pra você ter uma localização, uma distância, uma ordem de distância de um objeto, você tem que triangular, você tem que ter pelo menos 3 pontos para fazer essa conta. E em momento algum naquele OVNI da Atena, você tem 3 pontos. Você só tem a perspectiva da câmera e um Uhum. objeto que está passando no horizonte sem nenhuma referência. Então não Exato. venha dizer que ele tá a X distância. Ele poderia estar a 20 centímetros da câmera. Ele podia estar a 5 quilômetros da câmera. Como você não tem referencial, e assim, o grande erro de todas as pesquisas que atestaram velocidade supersônica e tal, foi isso. Eu não sei da onde tiraram isso, que começaram a calcular a distância que aquele objeto estava, sem saber que objeto era, que Uhum. tamanho ele tinha, e sem ter nenhuma referência no ambiente. Você não tinha ele passando na frente ou atrás de um prédio, você não tinha uma sombra dele projetada para fazer triangulação, você não tinha uma outra testemunha em terra dizendo uma outra posição de câmera. Se tivesse uma outra posição de câmera, dava para calcular, mas não Tinha tinha. uma chuva no meio da imagem que estava atrapalhando mais ainda. Mas ela estava bem atrás. Na imagem você vê que ela está É, muito lá atrás, o objeto está bem à frente da nuvem. Então, assim, sem esse referencial, não dá para estimar a distância. Então, ele seria. Por isso que eu dizia, vai ser muito difícil concluir qualquer coisa, exceto se, e foi o que aconteceu, a gente tivesse acesso ao vídeo em alta resolução que esclareceu tudo, sabe? Eu até hoje ainda estou sendo acusado de ter feito uma montagem, como se eu tivesse capacidade de fazer uma montagem daquela, de montar um rabicho de um helicóptero e uma luz vermelha piscando ali, mas era isso. Então, e aí, como teve muita opinião a respeito, né? Ah, o fulano está achando que era um avião e tal, a turma não entendeu que isso é pesquisa em desenvolvimento. Isso é pesquisa em andamento. Você vai formular hipóteses para testar, né? Até se não fosse aquela imagem, ainda acharia que era aquele monomotor que indicaram lá em determinado momento, porque ele estava próximo ali. Mas a pesquisa do Tiquete, do Thiago Tiquete, mostrou, né? Ele com o Pilon mostrou que não, aquele avião passou acho que 10 minutos antes. E aí foi. podia ser uma outra aeronave que foi, acho que, desmascarada com o vídeo em alta resolução. Não foi só o Ticket que conseguiu e tudo mais. Então, a gente acabou tendo acesso também, os contatos lá, tive acesso e, assim, colocou no ar para desmascarar uma coisa que, assim, e assim, veja, a ufologia tem muita coisa legal para a gente precisar ficar batendo palma para fraude, entendeu? Ou para erro de interpretação, não, porque cada vez que a gente enaltece uma imagem problemática, uma falsa evidência,
um cético vai lá e destrói a gente. Então a gente não Olha, pode vou dar ser margem para sincero isso. com você, ô Jeff. Teve um que você desmentiu, que até eu fiquei bravo com você. Foram, foram os paraquedistas da Red Bull. Essa é outra coisa que não é a primeira vez que eu pego, e essa eu aprendi com os irmãos Mondini, por incrível É, que pareça. Essa eu para quem aprendi não com os. sabe, estávamos em uma pandemia danada aqui até esse ano, que tem aqui em São Paulo tem o sambódromo, né? Tem o desfile das escolas de samba e não teve por conta da pandemia. E a Red Bull fez um evento, né? Soltando três, quatro paraquedistas. Só Foram que os cinco benditos paraquedistas. colocaram uns foguetes nos pés. Então, a cidade inteira viu aquilo e foi também uma loucura, né? Não, o que eu acho barato, Walter, é que muita gente. Você tem assim, no mesmo horário, no mesmo local, você tem 5 paraquedistas com sinaleira nos pés, soltando aquele raio daquela fagulha, né? E fazendo É, movimentos pendulares e tal. E aí você tem, no mesmo dia e horário, um monte de filmagens de algo similar a paraquedistas fazendo isso, e as pessoas querem brigar que é OVNI. Você confronta as olhas, mas naquela mesma posição existia lá paraquedistas. Os paraquedistas estavam saltando ali, onde você filmou, né? Onde você estava filmando. Naquele mesmo horário, tinha paraquedista, coisa que nunca acontece em São Paulo. Coincidência, você filmou OVNI. Você acha que é OVNI ou paraquedista? Não é? Mas é incrível, porque as pessoas têm uma resistência gigante. Mas olha, essa coisa de paraquedista, ela não é, também é Eu fui procurar, porque eu já imaginava que podia ser. E é a coisa da experiência. Quem me alertou a primeira uhum, vez para isso foi lá atrás, em 90 e tantos, 97, 98, né, foram os irmãos Mondini. Porque algo similar aconteceu lá em Americana. Começou a aparecer regularmente no final de noite, no início da noite, essa coisa de fagulha de para um lado para o outro, fazendo movimento de pêndulo e tal, vinha mais rápido no início, depois ia mais devagar, porque óbvio, abrir o paraquedas vai mais devagar e tudo mais. uhum. Então a gente já sabe, quem já passou por isso sabe qual é a trajetória, qual é o desdobramento, como é que se dá. Então eu já tinha essa suspeita. E um pouco mais recentemente, até coloquei também naquela palestra de ceticismo, eu desmascarei um caso de Milwaukee, que também foi bombástico lá nos Estados Unidos e tal, toda a imprensa dando e tudo mais. E por já ter passado, suspeitei, porque lembrei daquela história lá de Americana, falei, peraí, neste dia, essas luzes, elas estão só na descendente, elas vão para um lado e vão para o outro, vão para um lado, mas só descendo, nenhuma sobe, faz uma trajetória maluca, não, né? E quando Aham. você vê mais longe, é mais fácil você identificar isso. No caso aqui de São Paulo, às vezes você está vendo quase de baixo para cima, então parece que a trajetória é um pouco diferente, mas não é, ela é um pêndulo, o cara está indo para um lado e para o outro, ele está caindo. Meio que queda em folha, né? Então, Isso. mas Milwaukee ficava bem claro, ela estava indo para um lado, para o outro, isso pode ser paraquedista. Aí eu fui procurar, e de fato, naquele exato dia, no mesmo horário em que as pessoas estavam vendo, estava acontecendo uma feira de aviação com uma exibição de paraquedistas com aquela sinaleira nos pés. Então, assim, você vai fechar com paraquedista ou com OVNI? Pode até ser pode ser por uma coincidência dos infernos que tenha sido um OVNI, não os paraquedistas. Mas ele não vai servir como argumento para convencer nenhum cético, sabe? Então, É, não adianta, exatamente. porque o cara vai ter. Então, assim, esse é o trabalho de você fazer essa triagem de separar o joio do trigo, porque assim, na hora de apresentar a ufologia para o juiz, né, e essa é uma expressão que eu já ouvia do Claudio Corvo, você tem que levar casos Aham. sólidos, gente, para convencer de que, olha, viu, o Congresso norte-americano, que agora vai ter que abrir, aí vai ter acesso a um relatório do Pentágono, né? É isso aqui, Isso é ó. Então, outra coisa que eu quero é, falar seriamente com você. mas então, nesse sentido, tem que ficar os bons casos. Não adianta a gente ficar carregando caso frágil, né? Exatamente. Então, Jeff, e agora? É isso que eu ia perguntar. Qual é a sua esperança aí para o mês que vem aí do Pentágono? E qual é a sua Você esperança para o Rove Perseverance?
O rover Perseverance, eu não sei se a gente dá para apostar muitas fichas em Marte. Apesar dessas histórias, eu acho que ao longo do tempo, o que a exploração espacial vem mostrando é que aquelas teorias tresloucadas de vida na Lua, de base secreta, base em Marte, elas estão caindo a partir das evidências, porque Sim, elas não se sustentam. Quanto mais você tem, agora você tem um rover chinês em Marte, né? Então, assim, isso. como é que você vai imaginar que os chineses vão estar combinados com a NASA de manter segredo? Não é assim que o mundo funciona, gente, né? Então, vamos cair na real. Pode até ter evidência, a gente não acho improvável que muito em breve descobramos ali evidências de ter havido vida em Marte, eventualmente até uma pesquisa um pouco mais aprofundada, talvez não nessas missões, mas umas próximas, né, alguma vida microbiana. É possível, acho mais difícil, mas provavelmente descobriremos que houve, pelo menos vida microbiana, houve em Marte. Agora, em relação ao que vai acontecer agora em junho, eu confesso que eu já estive mais cético a respeito disso tudo, porque a gente já viu essa história antes, tá? Vai haver a revelação, vai acontecer e tal, e na hora H nada se concretizava, ou vinha mais uma historinha, história da carochinha, historinha para boi dormir. Mas eu tô sentindo a coisa um pouco diferente desta vez. Acho que tem um caldo um pouco diferente na ufologia. Você tem os insiders aí pressionando, e acho que a gente também não deve se iludir ou achar que são os salvadores da pátria, Lu Elizondo, né, que foi o cara que Uhum. entregou lá a primeira força-tarefa, o ATIP, né, o projeto que ele diz ter coordenado, né, de investigação de OVNIs. Eu acho que ele está escondendo alguma coisa, tem jogo escondido ali, ele está a serviço de alguma outra coisa, porque ele não pode falar de tudo ainda tem alguns contratos esquisitos que a turma não chegou a cutucar ele de fato. Eu tentei fazer uma entrevista com ele, ainda não consegui, vou insistir mais para tentar fazer uma entrevista mais aberta com ele. O Chris Mello, que já esteve lá dentro, né, já fez parte do staff político ali no governo Bill Clinton. Então, assim, Eles estão esses fazendo caras, umas lives lá, né? mas esses caras, eles estão, para mim, estão cumprindo alguma missão. Talvez a missão seja fazer a ponte para começar realmente a liberar essa informação. Mas ela não é uma liberação por acaso ou simplesmente pressionada. Ela é uma liberação que está calculada por quem quer que esteja projetando essa liberação. Usou aí a parte de entretenimento, a série com a To The Stars Academy, onde eles ficaram lá por um tempo, aquela série Unidentified. Então, acho que houve uma costura para chegar nesse momento, e até uma costura política para o Congresso começar a pressionar e acabar redundando nessa situação que a gente está vendo agora, na expectativa de haver uma entrega de um relatório aí. Agora, Estamos na véspera já aqui, né? Estamos aqui na véspera, estamos esperando aqui. a turma andou falando, a gente até vê alguns lugares falando, 1º de junho e tal. Não, se for levar em conta o cálculo exato, é lá para o dia 27, para dar Isso. 6 meses, é 27 de junho, porque a partir de 180 dias de que foi assinada lá a lei no finalzinho do governo Trump. Mas voltando ao que eu comecei a falar, eu estava mais cético a respeito disso. Só que, assim, são tantas informações vindo à tona, e, assim, há uma atitude do Pentágono de começar a confirmar os vídeos que estão vazados, assim, é tão rápido que acende uma luzinha, tanto no sentido de que, peraí, alguma coisa está vindo aí, quanto no porquê que ele está sendo tão rápido em admitir. Então, acho que tem algo por trás disso. E algo que realmente pode mudar a forma como a gente se relaciona com a ufologia. Se de fato é, 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 eles vão admitir alguma coisa, aí eu já não vou botar minha mão no fogo, mas que vão abrir o jogo de que tem informações e talvez eles não saibam, né, o que eles podem admitir, como o Obama colocou recentemente, porque no final o que eu acho Exato. no final o que eu acho é muito isso, viu, Walter? Assim, a gente bota fé demais no que o governo sabe, mas se você vai ali
atrás do que o Condabra sabe, tá guardado numa gaveta lá e ele nunca fez nada além daquilo com aquelas informações. Ficou ali, foi manipulado pelo fenômeno e tal, e ficou reservadinho ali, sabe? Com exceção, assim, das suspeitas sobre Varginha ter capturado alguma coisa, você não tem outros elementos que digam, puxa vida, o governo tem tal coisa. Tem, por exemplo, o Roosevelt, é, Acho que talvez, só aqui do tal, Brasil seria os vídeos, né, do Irajê Holanda, que ele disse que entregou tudo, né? que assim, fizeram com que ele acreditasse, mas não fizeram com que ele tivesse conclusão definitiva. Você concorda? Falaram, Uhum. olha, nós vimos lá, são seres de, sabe, sei lá, das Pleiades, são seres. Não, são objetos que se manifestam ali que a gente não sabe o que é. Parece ser Né? inteligentemente. Tem o relatório, inclusive, que o Flávio Costa, né, escreve, parece ser inteligentemente dirigido e tudo mais, mas não se tira a conclusão disso. E para mim, o grande problema isso aí é uma opinião pessoal. Eu posso estar redondamente enganado. Espero que tenhamos Uhum. acesso a essa informação em breve. Mas assim, para mim, o governo americano caiu numa grande armadilha de si próprio, tá? Quando começou, porque assim, quando começaram esses objetos a aparecerem, quando ele começou a lidar com essa informação, ela tanto era útil para um momento de Guerra Fria, quanto ela era preocupante no sentido de poder ser uma tecnologia que pudesse ser utilizada contra os inimigos. Então começou esse processo de acobertamento, que é para despistar os adversários, né? E para tentar, né, levar a cabo estudos sigilosos para que só eles detivessem essas tecnologias. Só que ao longo do tempo eles não conseguiram extrair muita coisa. Aliás, para mim, não extraíram nada. Eles estão, assim como os investigadores, os pesquisadores civis, estão sendo completamente manipulados por um fenômeno que foge completamente dos testes, das previsões, das possibilidades de manipulação. Eu já falei isso uma vez, a Lala Barreto que falou bem numa live do Ufologia de Quintal. Olha, como é que a gente acha que vai ter contato com uma inteligência superior e vai entender qual é a agenda dela, ou vai entender, vai conseguir estudar se nós somos o objeto de estudo. É como o rato de laboratório querer estudar o cientista de jaleco. Não vai acontecer. Você Exatamente. nunca vai entender. Então, assim, essa tentativa colocou uma arapuca para o governo norte-americano, porque ele nem podia mais admitir que não é tecnologia dele, porque fazia bem na relação, né, de poder com os adversários, parecer que era dele, que ele estava cobertando. Também não podia dizer para a população que ele não sabe o que é, porque existe uma pressão gigante, ou existia, sobretudo durante toda a Guerra Fria, de que ele precisava defender o seu território, né, desde Pearl Harbor, é uma preocupação. Depois teve 2001, 2011, aliás, o episódio das Torres Gêmeas e tudo mais. Perdão, 2001, né? 2001. 2001, 2001, 2001, 11 de das Torres setembro, 11 de 2001. 2001. Então, assim, ao longo do tempo foi virando uma arapuca, porque ele não podia admitir que não sabe como lidar com isso, que não pode proteger ninguém e que esse danado desse fenômeno está brincando com todo mundo, né? E aí as outras nações acabaram assumindo posições muito similares, porque não dá para, ao mesmo tempo, poxa, nós não temos controle do nosso espaço aéreo, quem entra, quem sai, pode ser um adversário, eu não sei se é UFO, se é chinês, se é russo, se é Estados Unidos. Então virou um grande problema, que talvez Uhum. agora tenhamos um pouquinho de abertura para discutir, e quem sabe até porque também houve uma manipulação lá atrás, que foi a questão de afastar a ciência. Desde o relatório Sim. Condon, o que os Estados Unidos fez, né, com essa tentativa de acobertar, de tirar vantagem disso, foi afastar, ridicularizar e afastar a ciência o tempo inteiro. Então, os cientistas hoje, eles sequer se colocam numa situação, com raríssimas exceções, e aí você tem lá a Avi Loeb, agora, né, aquele astrônomo, ex-astrônomo de Harvard, ou o próprio Jacques Vallée, que virou um cientista Sim. famoso para a ufologia, como foi o Allen Hynek na época. Com exceção de algumas figuras, você tem uma ciência absolutamente refratária ao fenômeno UFO.
Eles sequer se permitem investigar ou se abrir a ouvir os dados. Eles não querem saber. De pronto, acabam tendo que rechaçar ou que inventar uma desculpa maluca, um Vênus da vida, um gás do pântano, para não ter que lidar com a informação, porque ela está tão estigmatizada desde lá de trás que eles não se abrem para isso. E é um fenômeno, na minha opinião, causado pela forma como o governo americano começou a conduzir isso lá atrás. E se tivesse sido feito de forma diferente, talvez hoje tivéssemos um pouco mais de dados a respeito do que é esse fenômeno. Infelizmente, não aconteceu dessa forma. É. E o que está apimentando tudo também é o Obama, né? Também falando, né? Ele, de vez em quando ele dá o começo do ano passado ele deu a entender, né, que sabia de alguma coisa, agora novamente, né, ele deu a entender que sabe de alguma coisa, com o próprio filho do Will Smith lá, ele brincou, né, com o filho do Will Smith e tudo, Mas e essa tá, declaração, essa declaração do Obama, até assim, eu não escrevo sozinho o Portal Vigília, eu tenho um colaborador lá importante, bacana, o Fábio Dornelles, que é jornalista também, e eu não tinha visto ainda a declaração do Obama, e ele me mandou esse texto, puxa, eu tô querendo escrever sobre isso, mas tá chovendo no molhado. E na hora eu falei para ele, olha, não é exatamente não, hein, porque é a primeira vez que um uhum, ex-presidente norte-americano reconhece que existe alguma coisa de verdade nesses fenômenos e eles não têm explicação. Até hoje ninguém falou isso. Todo exato, mundo brincou ou brincou, tirou sarro. Ele mesmo já tinha falado outras vezes. Ele até falou sério que sobre algumas coisas ele não podia falar. uhum, Eu não sei qual é o porquê, ou até onde, aí a gente nunca vai saber até onde interfere o grau de sigilo a respeito desse tema, mas ele falou sério, a gente até tinha feito uma matéria sobre isso, de ele falar sério que algumas coisas ele não podia falar. Agora, esta isso, foi a primeira entrevista em que um ex-presidente dos Estados Unidos, alguém que ocupou o cargo, falou: olha, tem coisa estranha aí e a gente não sabe o que é. Nunca nenhum deles admitiu isso. Foi a primeira pode vez. ser que, pode ser que seja uma corrida também por conta, né, da divisão que é grande, né? Os republicanos, os democratas, né? Como o Trump assinou esse pedido aí de liberação dos documentos, talvez o Obama não pode ficar atrás também, né? De liberar algumas informações. Agora eu acho que não vai ter, depois do vazamento dos vídeos, depois do Pentágono admitir, depois dessa fala do Obama, e não vai ter muita alternativa para as forças de inteligência dos Estados Unidos, a não ser admitir alguma coisa. O que eles vão admitir é que a gente vai saber ainda, mas que eles vão ter que abrir alguma coisa, dizer, olha, nós sabemos que é isso, 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 ou nós não sabemos de nada a respeito disso, eles vão ter que falar. Mas isso ainda Uhum. está em apuração, isso aqui a gente tem explicação, isso aqui a gente não tem explicação. E isso provavelmente não tem efeito, assim, o efeito que a gente está esperando em atestar, né, uma procedência, a origem desse fenômeno, mas talvez traga um benefício de trazer um pouco mais de envolvimento da ciência tradicional com os seus equipamentos, com a sua capacidade de fazer testes para ajudar nessa viagem de tentativa de interpretação e de conhecer melhor o fenômeno, que é algo que a gente não teve até hoje, né? A ciência participando de forma oficial, com raríssimas, mas raríssimas mesmo exceções, a gente não teve até hoje. E, um momento aí que vai ser um divisor de águas aí na ufologia mundial aí, né? Eu imagino que sim. Eu estava inicialmente cético a respeito disso, mas com tanta informação vazando de tantos lugares diferentes, e esses episódios de pronunciamentos oficiais, né, do Obama, de insiders, aí você teve ex-chefe da CIA. Eu não vou nem levar em conta o cara lá de Israel, porque ali ele estava, né, visivelmente na intenção de vender o livro recém-lançado dele, que não fala de extraterrestres. Mas de todos os outros que vieram recentemente aí dizendo que, olha,
tem informações, tem muito mais coisa lá dentro que a gente sabe e não estava. Esse ter muito mais coisas também tem que ser interpretado, né, dentro desse contexto. Eles têm um monte de evidências, mas eles provavelmente, né, pelo menos na minha opinião, não sabem para onde apontam de fato essas evidências, né? Vamos ver, né? Vamos aguardar aí mais uns 20 dias aí. Vai todo mundo matar aí essa Essa curiosidade aí do cura... que tá por vir. ou não, né? Ou não, né? Exatamente. Só aguardando mesmo para a gente saber. Mas nós vivemos um momento, seja como for, assim, acho que a gente vive um momento único na ufologia. Não é um momento dos grandes, sensacionais casos. Acho que assim, nós não estamos vivendo um momento de uma onda ufológica como foi em 96, 97, como foi em 77, 82, mas é um momento de rediscussão, né, da nossa própria atitude em relação ao fenômeno UFO, né, de uma revisão de tudo que a gente fez nos últimos 50 anos aí de ufologia. Muito bem. Bom, tem o pessoal ouvindo aqui no, no canal do Telegram, né? Eu liberei. Se quiser fazer alguma pergunta aqui para o Jeff, pode ficar à vontade. Enquanto isso, Jeff, eu estava conversando hoje com o Márcio, do Estrada Sobrenatural. Ele Grande pediu para Márcio Coach. te mandar um abraço, tá legal? Então eu tô aqui pagando aqui a minha promessa de mandar o abraço do Márcio do Estrada Sobrenatural Ah, que para você. bacana, cara, que bacana. Um grande abraço para você também, Márcio. Sei que vai ouvir aqui o Ufologias e Ideias. Adorei escrever sobre a tua história e acho que você é um cara sensacional, um exemplo de superação, um exemplo eh, de, de, eh, assim, de pessoa que se abre para dar o testemunho, para incentivar outras pessoas a contarem as suas experiências da ufologia. E que fantástico. E um contador de histórias, assim, sensacional, né? Se Incrível, mostrou, assim, incrível. incrível. Muito bacana o trabalho que desenvolve aí na divulgação da ufologia. E para esse universo novo que se abre da mídia, que é o podcast, né, Walter? Exatamente, Que tá é uma ganhando. mídia que é uma delícia de mídia, uma delícia de. Eu sou ouvinte de podcast desde antes de você pensar em sequer começar a ouvir, viu? Eu fui daqueles que baixava MP3, não tinha essa coisa de você ter agregador e baixar automático, e tal, não. Olha Você só, tinha, você tinha que entrar lá, baixar o arquivinho MP3, botar dentro de um pendrive e conseguir ouvir. Eu cheguei a gravar DVD, CD para poder ouvir no carro, no caminho do trabalho os MP3. Olha que maluquice. Quando começou que o, legal. pod, o podcast no Brasil. Então, assim, eu acho uma mídia sensacional. Viciei Eu sou nisso e vicia novinho mesmo. na área aqui, só uns 2 anos só, vamos dizer assim, de ouvinte, né? Agora, com podcast, já vai mais para uns 8, 9 meses já. Olha aí que bacana. Ouvindo mais de 2 já, né? Mas agora os canais todos estão crescendo, né? Tá vindo muito jornalista, muito artista, né, para cá, então tá trazendo bastante público, né, pra gente. É verdade, é verdade. Mas é uma mídia fantástica, é muito gostoso de ouvir. Poxa, Jeff, olha só, já passamos de mais de 1 hora de conversa. Ah, Infelizmente, o tempo passa rápido quando a conversa é boa, né? você me dá corda, eu falo mesmo, bicho. Olha, eu falo pelos cotovelos. Eu vou deixar a porta aberta para você voltar outro dia, então não vai ter jeito. Ah, demorou. Só Topa. chamar que eu tô por aqui. Fazer um especial aqui, você e o Arthur. Vai dar umas 5 horas de podcast. Poxa vida, o Arthur também tem um trabalho fantástico na ufologia, né? É sensacional. Mas Nossa, aquela região lá da Serra da Beleza lá tá bom, ainda bomba, né? Por sempre, incrível que pareça. sempre esteve, né? Sempre esteve. Sabe que eu já estive lá em Você conservatória, foi? né? Lá ali na região, Aham. fui. Eu fui numa palestra do Petit,
Acho que não lembro Uhum. se eu fui dar uma palestra, se eu fui para Lá assistir a palestra, faz bastante tempo isso. lá é a O terra Petir, dele, né? o Petir me recebeu lá de braços abertos, foi uma experiência bem bacana. E tem histórias incríveis lá, né? Bem, bem interessante toda a casuística daquela região. E não é só de avistamentos, não. Tem gente que tem lugar que tem marca de pouso, tem histórias de seres que apareceram, tudo tem fotos bacanas. É uma região assim que muito bacana mesmo, muito É legal. verdade. Tem muita história para contar. Ô, Jeff, então vamos fazer o seguinte: vamos aguardar sair esses documentos aí do, dos Do Estados Unidos Pentágono, aí, né, dos do Estados Unidos. Pentágono, e você volta aqui para dar esse resumão para a gente. O que você acha dessa Opa, proposta? tá, já super topo. Tô à disposição, adoro falar sobre o assunto. Para mim é uma honra participar aqui. Gosto do teu trabalho, por colaborar é sempre uma satisfação muito grande, viu, Walter? Pô, Jeff, obrigado mesmo. Então a gente vai ver o que que a gente tava, do que a gente esperou, do que vai ser a realidade, né? Tomara que seja uma surpresa boa que venha. O bom é que tá pertinho, não demora, Tá né, pertinho. não vai demorar mais do que um mês isso não. É verdade. Pô, Jeff, cara, muito obrigado, cara, muito obrigado mesmo pela sua disposição de ter vindo aqui no Ufologia Ideias, cara. Obrigado mesmo. Eu que agradeço o convite, Walter, estou aí à disposição. O Portal Vigília também está à tua disposição, à disposição né, da Ah, comunidade aí para. e eu tenho que Ah, agradecer que eu ganhei um prêmio também, o meu podcast ganhou um prêmio quando eu fiz o especial lá com a história do Márcio. O Portal Vigília ah, fez uma matéria em cima do meu podcast, que para mim é um prêmio aquilo. mas foi o teu podcast que me inspirou a fazer aquela matéria, por isso eu fiz questão de mencionar o especial. Eu Uhum. conheci muito mais a fundo a história do Márcio, não conhecia a história do Márcio em profundidade antes do teu especial, assim, eu ouvi atentamente e me inspirei foi o teu especial que me inspirou a escrever aquele texto pro Portal Vigília. Foi isso mesmo. Foi um prêmio para mim, foi um prêmio para mim. Muito obrigado, viu, Jeff? Obrigado mesmo. Ah, mas não tem que agradecer, não. Eu que agradeço por você ter trazido pra gente aquela história tão bacana. Beleza. Jeff, valeu, muito obrigado por ter participado. E, gente, muito obrigado por você que está disponibilizando o seu tempo de estar ouvindo esse podcast até agora. Eu desejo para você que fique com Deus aí, que essa semana seja abençoada para todos nós e uma boa sorte a nós. Tchau, gente. Falou. Alô, grande abraço. Sua contribuição é de considerável importância para a evolução sonora deste podcast. Clique no link da descrição ou acesse apoia.se/ufologia e ideias e veja um pouco da história e objetivos deste trabalho. Muito obrigado pelo seu apoio.